Oi, gente, eu sou a Araline. Hoje a gente vai falar sobre o nosso diagnóstico, então continue com a gente que nós temos muita coisa legal para você hoje. Até o momento que eu peguei a minha ressonância, eu sabia que eu estava com labirintite. E aí eu lembro que a minha mãe desceu para pegar o exame, ela chegou, colocou o exame na minha perna do banco de trás e eu abri o exame, peguei o laudo. E algumas palavras eu lia e não entendia nada que aqui tinha dizendo, mas eu lembro de ter lido algumas lesões foram encontradas. E aí no momento que eu li essa frase, eu não quis nem terminar de ler, guardei no envelope. E aí depois que a gente pegou o exame, a gente já foi logo em seguida para o consultório. Quando eu cheguei lá no neurologista, ele pegou o meu exame, olhou todas as fotos, eu não sei como é que chama aquele negocinho transparente, mas eu vou chamar de foto. Olhou todas as fotos que eles tiraram do meu cérebro e não me deu o diagnóstico de início. Ele disse que ficaria com o meu exame, que iria estudar e que no dia seguinte ligaria para mim. E esse dia simplesmente foi o pior dia da minha vida. Nem o dia que ele me disse que eu estava com esclerose foi tão ruim como esse dia. E eu lembro que quando eu saí do consultório, a minha primeira reação foi chorar. Eu não tinha nenhum resultado ainda, mas o que passava na minha cabeça era: se não fosse nada, se não tivesse dado nada, ele não precisaria ficar com o meu exame para estudar. E eu lembro que eu associava muito isso ao que eu já havia lido, que eram algumas lesões encontradas. Então eu ficava passando na minha cabeça que lesões seriam tumores, lesões seria, sei lá, câncer. Eu não fazia ideia do que seria, mas eu sabia o que passava na minha cabeça, que era uma coisa muito ruim. E eu lembro que eu cheguei em casa, ficava chorando. Mãe, eu não quero ficar careca. A minha mãe até hoje ri da minha cara por conta disso. Mas eu fiquei muito abalada. Meu Deus, eu não quero fazer quimioterapia, não quero ficar careca. Assim, foi o pior dia da minha vida. Eu não consegui dormir direito, só passava coisa ruim na minha cabeça. E aí no outro dia ele ligou pra minha mãe. Eu tava dormindo, a minha mãe me acordou e disse: ó, seu médico ligou e a gente vai ter que voltar pro consultório dele. Aí já começou o chororô de novo. Mãe, se não fosse nada, ele já tinha dito que não era nada e ele tá pedindo pra gente voltar pro consultório dele, eu tô com alguma coisa muito ruim. E aí eu fiquei muito mal. Quando eu cheguei lá no consultório dele, eu lembro que as primeiras palavras dele foram essas: bom, dos males, o menor. Você está com esclerose múltipla. E eu simplesmente olhei assim pra cara dele e disse: oi? Que é esclerose múltipla, doutor? E aí ele fez: ó, é uma doença neurodegenerativa. Bacana, tô sabendo de tudo. E que não tem cura. E eu: maravilha. Nossa, várias notícias boas, eu tô entendendo tudo que o senhor tá falando aí. E depois disso eu realmente perguntei a ele, até então isso tava só passando na minha cabeça, mas eu perguntei a ele: doutor, mas dá pra me explicar melhor que eu não tô entendendo? Aí ele falou que enfim, explicou. Quem não sabe ainda o que esclerose múltipla pode clicar aqui no nosso vídeo, que a Bia já deu uma explicação do que é esclerose múltipla. E eu fiquei mais tranquila quando ele me deu o laudo, porque agora eu sabia o que eu tinha. Eu já sabia que não era labirintite, porque a minha mãe tem labirintite e os sintomas dela eram muito diferentes do meu. E eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. A dúvida, ela incomoda muito o seu psicológico. E quando eu recebi a notícia, eu fiquei tranquila, eu não chorei, eu aceitei numa boa. Talvez quem não tenha aceitado tenha sido a minha família. Daí eu nunca precisei procurar nenhum psicólogo. Eu sempre tive muito equilíbrio, eu soube ter uma aceitação muito boa da doença. Eu nunca me questionei, eu nunca fiquei me vitimizando, nunca imaginei que era o fim do mundo. Eu lembro que a primeira associação que eu fiz foi com pessoas que têm diabetes. Muita gente tem diabetes no Brasil, muita gente vive, muita gente realmente precisa de um tratamento, precisa tomar uma injeção talvez por dia, ou enfim. E aí eu associei muito a isso e que a vida continua. O que você não pode é entregar os pontos, você tem que reagir,
Você tem que procurar ter uma vida melhor, você tem que procurar fazer exercícios físicos, você não pode deixar que isso tome conta de você. Você não pode ser a esclerose múltipla que tem uma pessoa. Você tem que ser a pessoa que tem esclerose múltipla, mas que isso não limita a sua vida. E eu realmente aceitei numa boa o meu diagnóstico. Eu não levei isso como se fosse o fim do mundo. Enfim, é isso. O meu diagnóstico foi feito dessa forma. Se você gostou, dá um like, compartilha nas suas redes sociais e até o próximo vídeo.